Já falamos aqui no episódio 4 o quanto a gestão de tempo é importante, mas com tantos métodos de organização, qual usar para ter uma rotina com mais leveza e com foco no que realmente faz sentido para cada uma de nós? É sobre isso que eu irei falar no episódio de hoje. Meu nome é Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá, pessoal! Bom, esse é o meu segundo episódio solo aqui no podcast Subversivas. Eu e a Jana começamos, a fazer esses episódios solos que são mais rápidos para vocês que estão na correria aí do dia a dia e que também vão ajudar vocês, com as questões de desenvolvimento pessoal, com organização, enfim, todos esses assuntos que a gente já fala por aqui. Bom, hoje vim falar aqui um pouquinho sobre métodos de organização. É muito comum que a gente realmente queira se organizar, queira se planejar melhor, mas a gente não sabe por onde começar, ou até mesmo, às vezes você já até tem um método de organização, mas você se percebe ainda muito confusa, muito perdida sobre qual usar, se está fazendo sentido para você. Então, primeiro ponto de atenção que eu queria deixar aqui para vocês é que é muito complicado a gente ter diversos tipos de métodos de organização. Por quê? Porque isso pode mais atrapalhar do que realmente ajudar no nosso dia a dia. Então, hoje a gente tem aí no mercado, vários tipos de métodos para organização. Então, eu vou falar sobre alguns deles hoje, mas é muito comum que quando a gente começa a se organizar e quando a gente quer mudar essa rotina, a gente começa a usar vários, Vários vai fazendo sentido, a gente começa a pesquisar e aí a gente fica um pouco perdida nesse processo. Porque, como eu falei, o excesso, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, percebam como que tá isso no dia a dia de vocês, se o que vocês têm usado tem atrapalhado vocês ou tem realmente ajudado, se tem te ajudado a te tornar uma pessoa realmente mais produtiva. Então, o excesso de métodos que você usa pode ser o que está fazendo a diferença na sua organização. Então, às vezes, as meninas vêm me perguntar, nossa, Caio, eu não consigo me organizar. Às vezes é só isso, o excesso de coisas que você usa para se organizar. Então, nesse caso, o menos é mais, O menos pode te ajudar. Então, percebam qual é o objetivo de cada método de organização e de planejamento que você tem usado. Então, eu vou citar alguns aqui para vocês, que podem te ajudar. Mas o que você tem usado hoje? Tudo que você usa hoje para a organização, para a anotação. Qual é o objetivo de cada um? Será que eles têm objetivos iguais? E se tem, você precisa mesmo usar todos eles? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu vou dar exemplos e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí, para você começar a sua organização, e até mesmo para quem já tem, não conte somente com a sua cabeça. O cérebro é incrível, Claro, mas a gente precisa ajudar ele um pouquinho. Então, é muito comum que a gente, por exemplo, tenha que ir no mercado. E aí a gente vai, nossa, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, e a gente vai colocando só na nossa cabeça e não coloca no papel. E isso vai nos dando cada vez mais informações para lidar. O cérebro ele não vai conseguir fazer essa organização, de prioridades e tudo mais. Então, não conte somente com a cabeça, tanto porque você pode esquecer, quanto porque no planejamento é bom que você tenha no papel ou em algum lugar para que você consiga priorizar o que realmente faz sentido para você. Então, quando você conta somente com a cabeça, é muito comum também que você só sai fazendo. Então, preciso fazer isso, aí você vai e faz no mesmo horário, sendo que às vezes você tem outra coisa que é mais prioridade. Usando o exemplo do mercado, você não faz lista e vai no mercado. Aí você vai no mercado com fome. E aí não necessariamente você está com fome, mas aí você compra várias coisas que você não precisa. Então é isso realmente que acontece com a organização. Se você conta somente com a sua cabeça, às vezes você faz várias coisas que você não precisaria fazer naquele momento. Então não conte somente com a sua cabeça, tá? Tenha realmente um método de organização. E agora eu vou falar de alguns métodos de organização que podem ajudar vocês nesse processo de gestão de tempo, tá? E que é realmente crucial.
Então, no final, vocês escolhem algumas que fazem sentido. Quanto menos, de novo, né? Quanto menos, melhor. Então, percebam aí qual que é o seu objetivo agora, o que você realmente precisa agora. E aí, escolhe um para realmente usar e aí testando esse método conforme você for usando. Então, vamos começar com o Evernote e o Notion. Os dois são um pouco diferentes, mas eu quis colocar os dois aqui juntos porque a minha sugestão é que vocês usem ele como um lugar para vocês colocarem as informações que você tem no dia a dia, as anotações, questão de estudos, tudo que você precisa anotar. Porque o que acontece? Eu sei que tem muitas pessoas que têm vários cadernos, tem muitas pessoas que têm grupo consigo mesma para fazer essas anotações. A minha sugestão é que você realmente escolha uma dessas ferramentas e use para fazer essa anotação. Tanto o Evernote como o Notion você consegue baixar no seu celular. Então, você baixa e aí, quando você quiser anotar alguma coisa, quando você quiser estudar, tá lá fácil para você. E aí, quando você vai estudar, por exemplo, no notebook, vai estar tudo lá. Então, é uma coisa que é bem fácil de usar também. É tão fácil quanto um grupo no WhatsApp, por exemplo. Então, simples de usar. O Trello é uma ferramenta que muita gente usa. Você pode usar para organização de lista mesmo, fazer listas de tarefas ou para projetos maiores. O que eu quero dizer com projetos maiores? Eu sei que muita gente que me ouve aqui é empreendedora. Então, vamos supor que você tem um projeto lá de criar um produto. Você pode criar todo o ciclo do seu produto, né, de maturação do seu produto no Trello. Então, você vai se guiando lá pelo Trello. Ele é bem legal de usar. Então, para empresas, né, para projetos e tudo mais, eu acredito que o Trello seja uma boa opção também. Bullet Journal. Ele é um caderno que você mesma vai montar conforme você quer. Então, se na agenda, por exemplo, ela já está pronta, o Bullet Journal, você vai pegar realmente um caderno. Normalmente é um caderno Moleskine, né? E aí você vai montando, tipo, pega canetinhas diferentes. Se você pesquisar na internet, você vai ver coisas lindas, maravilhosas. Mas aí a minha sugestão é que esse método sejam para pessoas que gostem realmente dessa parte artística, sejam pessoas criativas e que não que a praticidade não seja assim o ponto principal. Por que eu quero dizer isso? Porque, querendo ou não, você tem esse trabalho de você mesmo montar as coisas, né? Então, o Bullet Journal você tem mais liberdade para você fazer no dia a dia, mas para quem está começando, talvez não seja a minha melhor sugestão, tá? Justamente porque você vai montar conforme você se organiza melhor. Então, para você começar, talvez você precise começar um pouco antes aí, para você entender como você se organiza melhor, e aí você faz um Bullet Journal depois, com tudo o que for essencial para você. Google Agenda. O Google Agenda, ele é muito bom porque você vai ter sempre no celular, né? Uma coisa que vai ser de fácil acesso. Você pode criar tarefas e compromissos nele. Então, criar eventos, né? Então, colocar eventos de aula, de trabalho, você pode criar um compromisso, convidar a pessoa que vai participar e aí já mandar o link de uma reunião para essa pessoa. Então, ele é muito prático para você usar no dia a dia. Além disso, você consegue colocar alarmes, que isso tem me ajudado muito na faculdade. Então, por exemplo, eu criei lá uma tarefa que é prova de neurofisiologia. Dentro, eu coloco notificações. Então, me avisar 15 dias antes, me avisar uma semana antes. Eu posso colocar várias notificações no mesmo compromisso. E isso vai te ajudando a ter noção de quando aquilo vai chegar. E aí você já vai sabendo que você precisa fazer aquilo. Então, o Google Agenda, ele é muito bom para você fazer essa organização do dia a dia. Você tem uma visibilidade ali dos seus compromissos muito fácil. E você consegue também convidar outras pessoas. Acredito que isso é o principal ali, né? O Google Agenda é muito bom mesmo. Se você usa só o celular, se você usa o celular muitas vezes, o Google Agenda também pode te ajudar, porque é de fácil acesso, né? Você tá na rua, você consegue acessar o Google Agenda de maneira muito fácil. E por último, Planner. Eu sou suspeita para falar de Planner, porque eu uso há muitos anos, né?
O planner, ele é bom para quem está começando, principalmente porque ele já está meio que montadinho ali, né? Você não é que nem um bullet journal, por exemplo, mas o planner ele já tem lá uma estrutura de tarefas, você já tem lá uma estrutura de objetivo da semana, então já está muito mais estruturado para você. Eu costumo falar que é para pessoas que gostam de uma praticidade, porque você vai abrir e tá lá tudo certo, é só você realmente preencher com as tarefas do seu dia a dia. Atualmente, estou usando o Google Agenda e o Planner. Por quê? Porque no Google Agenda, eu tenho, como eu falei, eu tenho fácil acesso a essas questões de compromisso, de provas de faculdade e tudo mais. No Planner, eu coloco as tarefas mesmo, sabe? As tarefas do dia a dia, as coisas mais minuciosas mesmo, né? Então, por exemplo, fazer conteúdo, fazendo networking em relação ao meu trabalho. Então, você vai colocando as tarefas lá do dia a dia e isso fica mais fácil para você, né, fazer a sua gestão de tempo. Além disso, no Planner você consegue fazer o seu planejamento, né? Não só colocar as tarefinhas lá, mas você faz o seu planejamento tanto mensal, quanto anual, quanto semanal, e aí vai seguindo uma ordem para você cumprir as suas metas. Então, eu acho que o Planner ele é muito intuitivo nessa questão de gestão de tempo, para que você realmente faça um planejamento e para que você siga o planejamento. E isso é essencial. E aí eu gostaria de falar para vocês também, aproveitando o espaço que a gente tem aqui no podcast Subversivas, é contar que eu estou lançando o meu primeiro planner, né? O primeiro planner do Desperta Mulher, que tem tudo isso que eu falei, tem a questão de tarefas, os objetivos, planejamento semanal, anual, várias ferramentas interessantes e úteis para você usar no seu dia a dia. Atualmente, eu tô com uma pré-venda que vai até o dia 12 de setembro. Então, para quem gosta de planner, para quem gosta de papelaria, siga lá o Desperta Mulher, é @DespertaMulher, e aí eu conto mais para vocês sobre isso. Então, basicamente, é isso. Como eu falei antes, não fiquem escolhendo várias coisas para usar. O ideal é que você escolha poucas ferramentas, então você escolhe uma que seja para você organizar as tarefas e outro para anotação, por exemplo. Você escolhe um de compromisso, um de anotação, enfim. Você vai entendendo e testando para você achar a melhor maneira de organização para você. Então, testem, usem as informações que eu passei aqui e testem, porque tenho certeza que vai fazer muita diferença na gestão de tempo de vocês. Então é isso, finalizamos por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com as suas amigas e avalie o nosso podcast, pois é muito importante pra gente receber esse feedback de vocês. Muito obrigada, beijos e até mais!